Deus de amor, obrigada por mais um sábado que se iniciou, pela oportunidade de estarmos aqui juntas e juntos para entender um pouco mais a tua vontade, entender um pouco mais a clareza que é a gente estar sendo guiadas pela tua mão, pelos teus ensinos, quando o Senhor fundou esse movimento, depois quando o Senhor trouxe a luz do clamor da meia-noite para a gente está conseguindo ter as ferramentas que a gente precisa para nos posicionar de maneira correta nessa, nessas últimas cenas do grande conflito. Muito obrigada por isso, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, de termos esse grupo ainda que é distância, para a gente reviver essa chama em cada um de nós. É isso que a gente pede, que teu Santo Espírito seja conosco hoje, nesse estudo e nos estudos que tivermos, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, gente. Bom estar aqui com vocês, saudades de vocês. O estudo hoje, eu queria, né, como sempre, quero a participação, preferencialmente, né, se puderem falar no microfone, para a gente ouvir a voz de vocês, se não, podem também escrever no chat, mas em alguns momentos eu não vou estar olhando o chat, então se alguém puder ler o chat, ou enfim, ou falar melhor. Mas eu queria começar perguntando para a gente, onde que a gente está na história profética? Onde que nós, mundo, movimento, estamos na história profética? A linha profética, assim, lá uma linha para a gente começar assim, embasando um pouco. O que vocês me dizem? Algum palpite? Olha, onde a gente está é uma pergunta fácil. Onde a gente está na linha profética, nos marcos proféticos? Em que lugar a gente está? Decreto dominical, Laura? Na estação do decreto? O que tu disse, Gi? Na estação do decreto A dominical? estação do decreto. Então a gente tem a nossa linha, né? Eu fiz uma linha básica para a gente começar. Então a gente tem o nosso tempo do fim, o 11 de setembro, né? O 2001. Depois, na linha grande, a gente teria o decreto dominical, o fechamento da porta da graça e, por fim, a segunda vinda. Então, a gente acredita que a gente está nesse período bem perto do decreto dominical. A gente sabe que dentro de cada uma das dispensações grandes existem dois marcos, né, menores, que a gente costuma dar ênfase, digamos assim, que seria o aumento do conhecimento, ou por aqui em cima, o aumento de conhecimento e a formalização nessa primeira dispensação. A gente está falando do ano 91, com o aumento de conhecimento, do ano 96 com a formalização, do sim e tudo mais. Nessa dispensação grande, qual que foi o aumento de conhecimento e formalização? A gente já passou por essas etapas? Na dispensação de 2001 até a decreto dominical. 2019, 2021? Isso aí, obrigada, Gi. 2019, 2021. Então, a gente teve, né? A gente costuma dizer, Rafa, então, vários eventos aí, mas que a gente coloca como momento de conhecimento e formalização, né, para o decreto dominical. Então, a gente já passou a formalização e a gente está se aproximando do decreto dominical. Só que assim, eu não vou construir aqui, porque não é o foco do nosso estudo, mas eu queria começar com essa introdução. Se a gente for para outras linhas, para as linhas dos sacerdotes, dos levitas, essa dispensação de 2021 até o decreto dominical, ela é uma dispensação, é a última dispensação da linha dos levitas. Conseguem lembrar, fazer talvez na cabeça de vocês? Essa seria a dispensação da colheita dos levitas. Ou seja, nessa dispensação teriam outros dois marcos de aumento de conhecimento e de formalização. E alguém sabe algum desses marcos? Qual seria? Eu não sei se foi colocado oficialmente, digamos assim, mas eu sei que teve um estudo, se não me engano, do Curtis, da Inglaterra. Eu acho que algumas pessoas do Brasil conhecem, talvez alguém tenha visto o vídeo, que
Ele coloca o dia 22 de junho de 2022 como o aumento de conhecimento nessa dispensação para o decreto dominical, né, de 2021 até o decreto dominical. Alguém sabe o que aconteceu nesse dia? Isso é uma proposta, como o Mate colocou. A proposta é que nesse dia, no dia 22 de junho de 2022, se a gente pesquisar, é dia 22 ou 24? Eu acho que é 22. Ou 24. Enfim. Enfim, em junho de 2022, o Roe versus Wade foi. Acho que é 24 mesmo. Foi derrubado. Então, foi derrubada essa resolução que colocava o aborto a nível federal nos Estados Unidos. Isso foi derrubado, né, por uma outra decisão da Suprema Corte. Só que nesse mesmo dia, isso não é externamente, mas nos impacta, porque a gente sabe que é nesse tema que a gente vai estar tratando do decreto dominical. E nesse mesmo dia, alguém sabe o que mais aconteceu? Não mais deve saber. Deixa eu ver se alguém botou aqui nos comentários. Isso foi revogado o Roe versus Wade. Obrigada, Renilde. E também nesse mesmo dia foi o último Vespers da tese. E depois desse Vespers, ela não chegou a dar nenhum outro estudo. Eu acho que um ano depois, ano passado, ou esse ano, não tenho certeza, foi liberado um vídeo dela comentando, né, sobre a situação, sobre enfim, as questões que fizeram ela parar de apresentar e tudo mais. E nesse vídeo, se eu não me engano, ela fala que o último verso tá muito baixo. Para mais alguém tá baixo? Eu tenho que me aproximar aqui. Tá Eu estou ok. bem, né? Ok? Estou te ouvindo bem. Ah, ok. Já pera se tu conseguir tentar aumentar o volume, ver se ajuda. Mas enfim, nesse vídeo que ela grava posteriormente, né, que não é um estudo que ela tá só explicando a situação dela, ela comenta que os Vespers foram como se um pacote completo da mensagem que ela queria deixar, digamos assim, como se fosse um delineado terminado. Então, nesse dia, no dia 24 de julho de 2022, o mesmo dia que o Roe versus Wade foi revogado, a Tess deu o seu último verso, digamos assim, completou uma mensagem que ela tinha começado lá em 2018, né? Quem viu os versos sabe que eles têm bastante conteúdo, expandem nossa visão mais ainda, entram em detalhe em várias coisas. Então, existe essa proposta de que esse possa ser o aumento de conhecimento para o decreto dominical, ao nível externo, porque o mundo começa a ver que os Estados Unidos, né, que tinha essa proteção ao aborto há quase 50 anos, isso foi tirado do dia para noite, claro que não foi do dia para noite, mas enfim, foi, né, foi tirado sem que ninguém, talvez as pessoas mais progressistas não esperassem que isso fosse acontecer assim de uma hora para outra. E ao mesmo tempo a gente tem a Tess terminando aí um trabalho que ela começou lá em 2018 de uma produção de conteúdo, enfim, e verdades que nos iluminam até hoje. Então, essa é uma proposta, eu tô colocando, eu acho que faz sentido, só que eu tô colocando porque quando a gente se ubica, se localiza na nossa linha, está chegando perto do decreto dominical, a gente precisa também de uma formalização. E agora a gente tem algumas propostas em relação a quando seria o decreto dominical. A gente já teve um estudo aqui no Brasil em relação ao Pedro, que o Pedro propõe que seja em 2025. Tem uma lógica por trás disso, se eu não me engano, até a Carolina vai falar, não sei se ela já tocou nesse ponto, mas está aí para o público que talvez seja em 2024, são propostas, ninguém está determinando e colocando uma pedra fixa nisso, mas é interessante a gente entender essas propostas, mas entender que não basta simplesmente chegar no decreto dominical e marcar o decreto dominical, é importante a gente entender qual seria a formalização e qual seria o aumento de conhecimento, né? Ter essa estrutura bem formada, porque a nossa mensagem ela funciona a partir de uma metodologia bastante fixa, né? Enfim, e que segue certos padrões. Então, isso é um padrão que costuma se repetir, e é importante que a gente
tenha isso em mente e busque esses marcos, né? Enfim, mais que simplesmente do decreto dominical, que também é importante entender qual que é a formalização. Só que o ponto é que a gente está muito perto, talvez sejamos na formalização, talvez sejamos aqui dominical, ou estejamos perto de um ou dos dois. E é muito importante a gente parar e olhar para e reconhecer quais os sinais desse decreto dominical que a gente tem pregado lá desde 2018, né? Que a TES trouxe para a gente essa luz e nos tem feito entender e crescer em conhecimento, entendimento e sabedoria em relação a esse tema, né? Nos tirou realmente da escuridão, porque os adventistas ainda estão procurando e estão confabulando sobre um possível decreto dominical, e agora, né, as Olimpíadas geralmente tem alguma coisa que eles falam, não, isso aí foi porque existe alguma comunicação do Estado, né, de um Estado profundo que está querendo influenciar as pessoas, e, enfim, eu acho que quem foi adventista durante algum tempo sabe do que eu estou falando, né, dessas confabulações que existem, mas a gente tem a diferença de estar baseando os nossos conhecimentos e a nossa expectativa no decreto dominical na profecia, na história, na política atual, né? Tem uma metodologia que nos faz ver o que pode ser ameaça para o nosso mundo, né? Para comercial dos Estados Unidos, mas também estando presente ao redor do mundo. E nesse contexto, eu queria que a gente desse uma olhada para, como eu coloquei no título, esse sonho americano conservador, para o que a gente está em ano eleitoral, mundialmente, ano eleitoral nos Estados Unidos, a gente agora tem o Trump contra a Kamala Harris, muitas expectativas, né, dos republicanos retomarem ao poder e tal. E nessas expectativas, uma parte conservadora dos republicanos já deixou muito claro o que eles querem, como eles querem, e de maneira bem escrita e delineada, digamos assim. Eu estou falando do projeto 2025. Eu acho que a maioria de nós já ouviu falar sobre o que é isso. Se alguém quiser comentar, o que é o projeto 2025? Alguém saberia dar uma pequena definição? Não tem que ser assim a definição mais erudita e tal, mas o que vocês entendem quando vocês ouvem o projeto 2025? Agora eu vou ficar assim, não vou ter como É ler o uma chat. agenda de propostas, assim, muito, 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 é, cul- tipo, cultura americana conservadora, que tem a ver com a imposição de questões morais, né, por meio da política, tipo, família e tal. Justamente. Obrigada, Carol. Alguém conseguiu mais gostaria de comentar? Mas é basicamente isso. É um projeto de transição presidencial feito por conservadores republicanos que vai preparar o caminho para uma administração conservadora efetiva. Ou seja, eles querem que a administração seja efetivamente conservadora, então por isso eles criaram um projeto para ajudar com isso. Isso tem um livro de mais de 900 páginas. Tudo isso, gente, tá no Google. Vocês escrevem Projeto 2025. Vai aparecer o site todo em inglês e tal, mas enfim, dá para traduzir. Mas pra vocês terem uma noção que não é nada escondido. A gente tá fora dessa bolha adventista que acha que o decreto dominical é algo que vai ser feito debaixo dos panos. A gente sabe que é uma coisa que tá, digamos assim, clara, tá para todos verem. E isso, o que tá para todos verem, o que eles fazem questão de compartilhar rapidinho. É, já nos preocupa, a gente sabe que isso tem muitas características do decreto dominical, eles não fazem nem questão de colocar, de tentar mascarar isso. Gabriel tá com a mão levantada. Sim, eu só queria mencionar que tem um capítulo inteiro escrito pelo Ben Carson. Pronto. Eu não vi isso, eu não acredito. É interessante, né? Isso é extremamente interessante, por causa que ele é um líder da igreja, de alguma forma, ele é uma pessoa, um expoente da igreja adventista, tem livros publicados, etc.
é uma história de sucesso e as pessoas não se dão conta e não conseguem dar conta em alguém, na visão da igreja, um homem de Deus e tal, abençoado, bem-sucedido, enfim, e não conseguem se dar conta de que ele está escrevendo um projeto que tem muitas características de uma possível lei dominical, de uma união de igreja com o Estado. Enfim, só porque talvez não mencione diretamente a guarda ao domingo, apesar de que menciona, mas não nos moldes, né, de uma imposição, assim, tão dura, e também permite a guarda do sábado, depois eu vou talvez comentar sobre isso, mas, enfim, a gente consegue ver o quanto a igreja está cega realmente, né, está num estado de Laodiceia profundo. Alguém saberia dizer quem foi que teve essa iniciativa para escrever esse documento? Como eu falei, tem um documento de mais de 900 páginas, que é o Mandate for Leadership, que seria tipo um mandato para liderança, a promessa conservadora, que é um recurso que vai servir de recurso político para futuros presidentes, né, conservadores, e para o povo americano terem, digamos assim, se embasarem, enfim, construírem políticas públicas e tal. Alguém sabe quem que, digamos assim, está à frente dessa iniciativa? Se pode falar que eu não estou vendo, se ele levantou a mão, eu não consigo ver, então você pode ligar o microfone e falar, se alguém souber. Heritage Foundation e mais uma série de ONGs, de iniciativas conservadoras, mas eles estão na frente desse projeto, Fundação Heritage. E quem sabe quem é a Heritage Foundation? Conseguiria falar pra gente uma informação mais sobre? Basicamente, a Heritage Foundation é um laboratório de ideias, é uma instituição, uma ONG, não sei se diz, uma organização, enfim, que conservadora e que busca pensar em ideias, enfim, propagar isso. E ela fez isso, digamos, ela liderou esse projeto, né? Que tá aí para todos verem, mas com mais cerca de 100 organizações conservadoras junto. Então, não foi um processo sozinho. Mas é interessante pensar na história dessa Heritage Foundation, porque ela foi uma das líderes do movimento conservador de 1980, durante a presidência de Reagan. E Reagan, na verdade, ele teve políticas tiradas dessa Heritage Foundation, né? Desses pensadores e tal, e dessas propostas que eles têm. Inclusive, esse livro que eles lançaram agora, que é esse mandato para liderança, de mais de 900 páginas, eles têm digamos assim, é uma versão atualizada, mas eles têm uma versão, a primeira versão deles foi na década de 80, e o Reagan tirou propostas que ele usou na presidência, daí políticas desse livro, ou seja, essa Heritage Foundation, que é uma fundação conservadora, ela tem um histórico na presidência republicana, digamos assim, de ser uma apoiadora, mas também de ser um laboratório de ideias, onde o Reagan, por exemplo, tirou ideias daí para fazer políticas no seu governo. Então, não é alguém aleatório que não tem influência nenhuma. E foram várias pessoas que escreveram, né, que estão aliadas nessa fundação. O Gabriel citou o Ben Carson, mas tem vários políticos, várias pessoas que estiveram no gabinete de Trump, que tem uma influência, e começou a gerar a se falar muito sobre isso, né? A esquerda começou a falar, se preocupar e querer demonstrar o quanto isso podia ser perigoso e tal. Inclusive, o Trump fez um tweet querendo se afastar desse projeto de 2025, falando que ele não sabia o que era, não sabia o que era, que ele não tinha nada a ver, que tinha umas ideias ruins. Só que o ponto é, ele faz isso como uma estratégia política, por causa que ele precisa das pessoas conservadoras, né, que talvez gostam desse projeto para se eleger, mas ele também precisa de pessoas mais moderadas, então ele tem que ter um discurso para convencer a sala também aqui, mas a gente sabe que quando eles estão no poder, né, chegando ao poder, seja por meios, né, eleitorais, seja por outros meios,
ele vai ter uma influência muito forte dessas pessoas que, talvez alguma delas que escreveram, estejam no seu gabinete político novamente, além de que essas mais de 100 organizações conservadoras, elas apoiam a sua presidência, ou seja, elas querem algo dele e tá bem claro o que elas querem. Então, se ele quiser governar para essas pessoas, ele vai nesse caminho desse projeto 2025. Também que eles pegaram todas as áreas, basicamente, do governo, por isso que é tão longo, e eles dão propostas para tudo, ou seja, tem de todas as áreas, de todos os assuntos, educação, saúde, turismo, imigração, existe alguma política que eles estão sugerindo, ou seja, então tem muito material que pode ser inspirado para criar políticas no governo Trump ou qualquer republicano que venha nos próximos anos, né? Mas enfim, eles são crentes que em 2025 vai entrar um republicano. Eu queria começar com os 4 pilares que são apontados, né, nesse projeto 2025, nesse livro, né, mandado pela liderança, que são os pilares, basicamente, desse projeto. E eu vou escrever para a gente. Eles são o plano político, uma base de dados de network, digamos assim, de dados pessoal, uma academia online, e por último, um livro de jogadas, digamos assim, para o presidente presidencial. Então, qual que é o plano político? Inicialmente, eles já querem começar, digamos, uma das iniciativas iniciais que eles vão sugerir ao então novo presidente, né, republicano. Eles querem renovar milhares de burocratas de posições de confiança pública que, para eles, abusam do poder, que para eles não querem, não servem para nada, basicamente, só querem um gasto público, não fazem aquilo que deveria ser feito, enfim, nos padrões dessa visão de mundo, ter muitos cargos públicos e cargos públicos de pessoas que eles não confiam, ou seja, que não estão alinhados com essa visão de mundo conservadora, eles não deveriam estar ali. Então, eles querem encontrar meios de tirar essas pessoas do cargo. Eles também querem desmantelar o Departamento de Segurança, por exemplo, eliminar o Departamento de Educação e fazer com que as coisas que o Departamento de Educação faz sejam derivadas a outros departamentos. Eles querem que o diretor do FBI, por exemplo, preste contas ao presidente e que também o Departamento de Justiça, que faz parte do ramo executivo, seja controlado pelo presidente. Ou seja, eles querem tirar funcionários públicos, tirar uma série de departamentos que para eles são desnecessários, ou se eles ainda existirem, eles devem existir sob o mandato, né, e sobre a fiscalização do presidente, devem sempre estar abaixo do presidente. Então, é uma tentativa de centralizar ao máximo o poder no ramo executivo, do ramo executivo em especial, mas que ele tenha, né, muita força e abrangência nas mãos do presidente. Ou seja, eles estão buscando caminhos e maneiras, né, de falar isso, de parecer bonito, parecer que faz sentido, falam da corrupção, falam, porque tem muitos funcionários públicos que não fazem nada, que eles só abusam do poder e tal. Tudo isso com o objetivo de gerar um líder político, né, do partido deles que tenha mais poder, que tenha mais força e que centralize o poder nas mãos deles. É uma maneira bonita de tentar converter o presidente mais próximo a um líder totalitário, a um ditador. Ou seja, nós estamos prevendo que o decreto dominical tem a ver com centralização de poder, tem a ver com líderes, né, ditatoriais totalitários se erguendo, e eles têm toda uma estrutura de poder, todo um plano de poder que inclui
centralizar o poder na mão do presidente, inclusive de órgãos como o FBI. O FBI, ele está ali para investigar o presidente, para investigar não só o presidente, né, mas diversos setores ali do governo. O Departamento de Justiça vai julgar também algumas coisas, vai colher dados para levar julgamento e tudo mais, e tudo isso vai estar sob o presidente, ou seja, o presidente, se alguma vez tiverem julgamentos ou investigações contra eles, ou que forem contra a sua agenda política, eles falam isso claramente, ele vai ter a possibilidade de cortar e de impedir isso, e de mudar o diretor do FBI, que o Trump tentou fazer no primeiro mandato dele, mas não conseguiu, por causa que justamente tem uma certa independência, tirar funcionários públicos que não estão alinhados com as suas ideologias e colocar mandatários, pessoas que vão cumprir com a agenda que eles estão interessados. Ou seja, só esse primeiro pilar, por si só, ele já deveria nos acender um alerta e acender um alerta a todas aquelas e aqueles que são preocupados, né, com a democracia, com um país que... A democracia que dá liberdade à oposição e dá lugar e espaço a que um governo não seja só formado por pessoas que pensam igual ao presidente ou que pensam conforme um partido. Precisa haver funcionários públicos, precisa haver pessoas para fiscalizar, mas que tenham opiniões diferentes, que tenham voz para que não seja uma ditadura e um Estado totalitário, né, governando conforme simplesmente o que essa maioria quer. E essa ideia de... Pode falar, Gabriel. Desculpa te interromper. Eu acho que você falou para falar direto, não? Obrigada. Uma coisa que eu estava pensando é que tem esse projeto, mas ao mesmo tempo a gente sabe que os republicanos já andam assim posicionando juízes, esses delegados eleitorais, né, de forma estratégica já há bastante tempo, né? Eu não sei se quem teve chance de ler o texto que eu mandei no grupo, né, da Rachel Maddow, onde ela explica, né, que ela cita a revista Rolling Stones, né, como em diversos estados decisivos, né, foram colocados já esses delegados eleitorais que são abertamente negacionistas do último resultado eleitoral, né? Ou seja, eles que têm que dar finalmente a palavra para como que fala, para confirmar o resultado eleitoral do seu estado, não, do seu distrito, etc. Não? Ou seja, se você começa a posicionar estrategicamente seja nas cortes e tal, pessoas que são leais a você, não, você já eu vejo isso como parte desse plano. Com certeza. O republicanismo, infelizmente, ele já abandonou o jogo democrático. Então, não é mais que eu vou jogar aqui dentro das regras, você vai jogar dentro das regras e que ganhe, né, o melhor, e depois a gente reveza o poder, enfim, e colabora pelo bem da nação. Eles estão empenhados em se manter e se perpetuar no poder o mais tempo possível e fazer com que as suas ideias ideais sejam enforçados da maneira, independentemente dos meios que forem usados para isso, né? E essa... Pode falar. Tudo que você falou aí do desejo de Trump de aparelhar o FBI, a gente viu isso no Brasil, né? O ex-presidente Bolsonaro, a tentativa de colocar as pessoas que estariam privilegiando, né, a ele como presidente. A gente teve esse exemplo aqui no Brasil. Justamente, né? Uma característica de líderes autoritários. E agora com esse livro, né? Com esse livro guia, digamos assim, na verdade ele foi lançado acho que em 2023, tem ideias totalitárias e maneiras de implementar isso que vão com certeza alimentar a direita, a extrema-direita em todo mundo, né? Não é algo que vai ficar limitado
aos Estados Unidos e também são tendências que a gente vê na extrema-direita mundial. Essa ideia de que o poder tem que ser, né, desse plano político de que vai de buscar várias formas para centralizar o poder na figura do presidente, ela é baseada numa teoria que se chama assim, The Unitary Executive Theory, tipo, a teoria do executivo unitário, que é baseada na Constituição, que diz que o poder executivo deve ser investido no presidente, ou seja, no artigo 2 vai estar tendo essa declaração, mas, claro, isso está passível e aberto à interpretação. E aí a gente tem os originalistas dizendo, não, todo o poder deve estar investido, ele deve controlar tudo, ele deve, esse documento diz que ele deve limitar, controlar e direcionar o poder executivo. E um dos, um dos escritores, né, que inclusive trabalhou no gabinete do Trump, escreveu esse capítulo, né, em relação ao poder executivo ser investido no presidente. Ele disse que é a agenda do presidente que deve importar e não a agenda de departamentos e agentes, ou seja, tudo tem que estar isolado no presidente. Então, o executivo hoje em dia não é que o presidente manda em tudo, ele é uma parte importante, mas existem agências, departamentos que são independentes, que são fundamentais para a democracia funcionar bem, até para fiscalizar, para regular também o trabalho do presidente, para que ele não estenda, né, os seus poderes de maneira excessiva e não escale para ser um ditador e tudo mais, mas segundo essa visão que está presente nesse documento, mas que também está presente para outras pessoas, eu acho que tem um juiz Alito, se eu não me engano, que ele acredita nisso, ele acredita que o poder executivo deve estar todo na mão do presidente. Então é algo que a gente sabe caminha para um poder totalitário. Agora a gente vai ver o segundo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode falar, como o Gabriel e o Nilo fizeram sobre o microfone, porque eu não estou vendo vocês agora. Mas tá. A gente tem essa segunda, que é a base de dados pessoal, que é uma plataforma conservadora de network, basicamente. No site mesmo tem um lugar para. Eu sou um conservador, eu quero trabalhar para o governo, eu quero fazer parte dessa revolução, né, que eles chamam de revolução conservadora. Eu me aplico lá, coloco talvez os meus dados e tal, e até atualmente, quando eu vi, era o presidente da Heritage Foundation falando que mais de 11 mil pessoas, há 2 semanas atrás, pelo menos quando a reportagem que eu vi foi lançada, mais de 11 mil pessoas tinham aplicado, colocado seus, digamos assim, currículos lá para serem consideradas pelo próximo presidente e pela administração. Ou seja, eles estão buscando pessoas, né, que tenham algum tipo de qualificação, mas vontade e que também tenham lealdade ao presidente, porque na aplicação que elas colocam lá no site também implica que elas devem ser leais ao presidente. Ou seja, eles querem fazer essa limpa, né? O plano político é limpar de adversários, assim como eles estão fazendo já, da maneira como eles podem, e no seu lugar colocar pessoas que sejam leais ao presidente, que vão, né, cumprir essa agenda e não vão ser vozes discordantes, né, as vontades do presidente e dessa maioria conservadora. E a próxima é uma academia online. A academia online é que eles vão treinar essas pessoas, eles vão treinar esses futuros burocratas, vão tirar os burocratas, né, que estão lá, pessoas, servidores públicos que não os servem, trazer essas pessoas novas que têm essa vontade, que têm esse desejo, e treinar, e dar informação, né, ou desinformação, para fazer com que eles tenham os valores conservadores e sejam aptos para atuar, para apoiar o governo, enfim, direto ou indiretamente. Então, eu achei muito bem estruturado todo esse plano deles, porque eles realmente vão formar um exército intelectual, que seja, às vezes não só intelectual, para defender os seus valores, para defender a sua forma de governo, né, e levar adiante os seus ideais, sem ter lugar e sem ter espaço para que haja discordâncias, né? O próximo seria um playbook presidencial, eu diria que seria tipo um livro de jogadas, livro de jogos,
basicamente, que é para os 180 primeiros dias do governo, ele já tem todo um plano do que tem que ser feito, como tem que ser feito, então é tudo muito estruturado. Eles não estão assim com ideias para quando se ele ganhar, começarem a pensar como eles vão executar. Já tem o plano do que deve ser executado. Por exemplo, como que eles vão sair demitindo um monte de funcionário público? Isso não pode ser feito, né? Por isso que o governo os poderes do presidente são limitados. Isso não pode ser assim realizado de maneira qualquer. Mas para isso eles vão renovar uma ordem executiva chamada Schedule F. Eu vou escrever aqui. Agenda F, digamos assim, que ela permite demitir funcionários que não estão performando. Né? Em inglês estava no livro está escrito non performing e não eu pesquisei o significado dessa palavra porque a tradução para o português não fica tão boa e o significado seria que não produzem o retorno esperado. Parece que o Trump ele já tinha dado essa ordem quando ele esteve no governo, daí chegou o Biden e atirou, né? Porque por mais que ele pudesse talvez se beneficiar dele, se beneficiar disso, ele sabe que isso não é uma ordem nem constitucional nem democrática. Então ele tirou e o objetivo deles é que o Trump entre e já reacenda essa ordem para demitir esses funcionários não performantes, que não produzem um retorno esperado. Só que é muito fácil porque qual é o retorno esperado deles? Eles têm um retorno esperado muito específico, uma agenda muito clara e fechada. Então, se o funcionário não está conforme essa agenda, não está produzindo um retorno conforme os valores que eles têm, que eles alimentam, que eles propagam, que esse é o retorno deles esperados, eles têm liberdade para demitir essa pessoa. Ou seja, eles não estão limitados, porque essas pessoas que fariam um trabalho, né, contrário ou que trariam um balance para o poder, né, que é a democracia, isso é a importância do balanço do poder, que tenham ideias diferentes e tal, elas vão poder ser demitidas e substituídas por essas pessoas leais que vão estar sendo treinadas por eles, ou seja, todo um pacote completo do que fazer quando chegar ao poder, né, para realmente que o poder permaneça na mão deles o máximo possível para que eles possam, digamos assim, renovar os Estados Unidos, como eles dizem, tirar os Estados Unidos da mão da esquerda problemática. Eu queria que agora eu vou compartilhar a tela um pouquinho com a gente, porque eu vou levar vocês para o site deles, digamos assim, né, não exatamente o site, mas alguns prints que eu tirei da tela do site, falando um pouco mais sobre as políticas que eles querem implementar nas mais diversas áreas. Eu vou botar uma parte, peraí. Gente, acho que começou, né? Aqui. Essa aqui, se vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Isso aqui estava no site deles, eu tirei um print, né, para a gente conseguir ver melhor e anotar algumas coisas sobre isso, mas eu vou traduzir porque estava em inglês, se eu tivesse só traduzido, eu prefiro deixar assim, enfim. A verdade sobre o projeto 2025, que a esquerda tem gastado milhões para basicamente falar mal do projeto 2025, porque eles têm medo de perder poder. E eles deveriam ter, porque o projeto 2025 vai oferecer um menu de soluções para a crise das fronteiras, a inflação, uma economia estagnante e o crime rampante. Isso mostra que a gente pode, basicamente, frear a China, consertar nossas escolas e suportar as famílias. Mas mais importante do que tudo, isso vai desmantelar o Estado profundo e tomar o poder para longe das elites à direita, dando
a América de volta para o povo e para o presidente. Ou seja, né, eles colocam, a esquerda está alertando as pessoas sobre o que é esse projeto 2025, e eles querem falar, olha, não é nada disso que vocês estão pensando, são coisas boas e tal, a esquerda está, né, desesperada, mas o que a gente quer fazer? A gente quer tirar o poder da esquerda, das elites da esquerda e do Estado profundo. O que é o Estado profundo, gente? O famigerado. Ninguém lembra? É Mas uma basicamente, coisa bem conspiratória, né? Assim, exatamente, é uma ele teoria da conspiração. existe? O estado profundo existe? Exatamente, é uma teoria da conspiração. Ou seja, eles estão. Eu achei muito interessantes, para dizer assim. Porque eles estão Os que falando, estão olha. nos bastidores, não? Uhum, Quem tá realmente, entre aspas, não, tendo o poder, quem controla, né? Seja os Illuminati, seja sei lá, os zionistas, judeus, etc., não? As pessoas que estão aí por trás, que ninguém vê, mas que estão controlando tudo, né? justamente. Então, como diz aí, nessas elites de esquerda. Então, eu achei muito incrível que, por um lado, eles estão falando: olha, a esquerda está nos desmoralizando pelo nosso projeto e tal, eles estão falando mentiras, enfim. Sendo que o que a esquerda aponta, até eu vou colocar os pontos que eles mesmos apresentam, a gente, nós, né, que somos progressistas, enfim, pessoas pró-democracia, a gente só precisa ler o que eles falam. O que está escrito ali já parece um absurdo e não precisa encontrar teorias e coisas ocultas para ser contra, né, as propostas deles. Só que eles precisam recorrer ao Estado profundo, uma teoria da conspiração de que tem elites mundiais de esquerda buscando sua agenda progressista, feminista, LGBT, não sei o quê, para acabar com as famílias. Basicamente, essa é uma das ideias que eles têm para tentar promover a sua ideia. É isso que eles querem derrubar uma coisa que nem existe, né? E para isso eles vão colocar um Estado conservador, basicamente quase gerando uma união de igreja com o Estado e sem se importar e sem olhar para as minorias. A gente vai ver agora alguns dos outros das recomendações que eles trazem. Aqui eles falam sobre a segurança das bordas, que eles vão enforçar leis de imigração, construir um muro, né, agressivamente, né, eles nem se importam com usar um vocabulário mais assim tranquilo, eles já vão direto, agressivamente construir um muro, né, na borda sul com o México, identificar e rejeitar as pessoas que estão pedindo por asilo falsamente, pedir que as pessoas permaneçam no México, basicamente, e deportar todo mundo que não seja imigrante ilegalmente. Ou seja, essa minoria vai estar bastante vulnerabilizada com essas recomendações, quando esse governo chegar ao poder. E a gente sabe que é algo que a gente já espera também, né? Aí o próximo é em relação à energia americana. Libertar a energia americana. Basicamente, o que eles querem em relação ao ambiente é voltar a produzir energia com resíduos fósseis sem ter muitas restrições, parar de buscar defender e ter esse foco exagerado na cabeça deles pelo meio ambiente, enfim, terminar com foco em relação às mudanças climáticas e à energia verde, ou seja, eles não estão nem aí para o meio ambiente, para energia limpa, todas essas teorias. Então, eles vão estar defendendo isso no manual. Esse aqui é o site deles, quando eles estão falando o que eles realmente querem. A gente realmente quer libertar a energia americana. A gente quer fechar todas as ONGs que querem defender o clima e usar os fósseis, basicamente, eles dizem, de uma maneira, assim, responsável, mas a gente sabe que, na verdade, quando você não se importa com as mudanças climáticas, não se importa com energias verdes, não deixa que ONGs e instituições, né, busquem essa fiscalização, a gente sabe que isso não vai ser conseguido. Aqui, ó, desarmar o governo federal e o Estado profundo. Basicamente, o que eles querem? Eles querem essa parte que eu acho. A parte inicial fala, né, que a gente já
que nós já comentamos sobre demitir os burocratas, que seriam os funcionários públicos e tal, fechar departamentos e escritórios, digamos assim, departamentos como o Departamento de Educação e vários outros, e eliminar essa propaganda woke. Alguém lembra de ter ouvido alguma notícia sobre o woke essa semana? Essa agenda woke é uma palavra usada basicamente pejorativamente, atualmente, para designar as pessoas progressistas que querem, que falam contra racismo, que falam em pró-igualdade, pró-diversidade, pró-inclusão. Eles falam que isso é uma agenda danosa, que prega inclusão, diversidade de gênero, inclusão de gênero, igualdade de gênero, essas coisas. Eles falam que isso é algo danoso e que deve ser eliminado, né? Como eles colocam aqui bem claramente, eliminar essas propagandas que vão nesse sentido. E também o último ponto é retornar o poder ao Congresso e ao presidente, ao invés desses burocratas não eleitos, né? Que seriam os funcionários públicos, ou seja, centralização de poder. E um dos últimos pontos que eles colocam, né, que eles querem colocar uma educação basicamente alienante, como eu coloquei aí, removendo, por exemplo, a teoria de raça crítica e a ideologia de gênero, né, que a gente sabe que não existe, mas basicamente o currículo que fale sobre gênero, sobre pessoas LGBT, talvez mais relacionado a uma educação sexual mais ampla, e a teoria de raça deve ser eliminado segundo a visão deles, ou seja, eles têm vários aspectos que nos preocupam e que para a gente fazem parte do decreto dominical, a questão dos imigrantes, né, das minorias, a questão de ter uma educação que impeça que a gente repita a história, por isso que a gente faz uma educação que conscientize, né, as pessoas em relação à desigualdade racial e às demais desigualdades, à desigualdade de gênero, e tudo isso eles querem tirar de foco. E falando mais alguns da sua agenda, né? Eles também querem promover meios para banir o aborto, por exemplo, parar de permitir abortos por correspondência, que seria quando são enviados medicamentos para o aborto, né? Porque o aborto, nas primeiras semanas, ele pode ser feito de casa e tal, com a medicação, e proibir isso, ou seja, isso reduziria muito as possibilidades de muitas mulheres ao largo do país conseguirem aceder ao aborto. Conseguir fechar, né? Como a gente já falou, a fronteira, deportar pessoas, banir de todos os documentos oficiais, de tudo que tem a ver com o governo, a palavra gênero, a palavra igualdade de gênero e todas as coisas relacionadas a isso. E tudo isso numa tentativa, como toda a direita conservadora tem, de proteger a família. Inclusive, eles têm 4 promessas, né, para o povo americano e tal, 4 promessas conservadoras. E uma delas é restaurar a família como uma peça central da vida americana e proteger nossas crianças. Parece lindo, parece bonito, mas quem não quer? Eu acho que um dos pontos desse documento, dessa ideologia, vem de coisas que parecem muito boas e que elas seriam, ter famílias, vamos dizer assim, estruturadas, lugares onde as crianças possam crescer, onde não tenham violência de nenhum tipo, onde não tenham crescer em meio ao trauma, em meio à escassez, enfim, né? Que crescer em um ambiente saudável, onde elas aprendam respeito, tolerância, honestidade. Todos nós queremos isso, todos nós queremos crianças protegidas, uma família que as ama e cuidadas, bem alimentadas, né? Seguras. Mas o problema é o que eles definem como família, o que eles querem vender através disso. Não é algo que nos abrangeria a todas e todos nós. É algo restrito. Família, para eles, e as políticas de governo, porque várias das políticas, como uma questão central para eles é a família, tem muitas políticas relacionadas à família, à estruturação, ao pai, à presença do pai, é isso, aquilo, né?
E isso está centrado numa, numa família sendo composta por uma mulher e um homem. Ou seja, eles até entendem que, por exemplo, casamento. Ok, eu sei que sabemos que existem leis que dizem casamento entre duas pessoas, mas nossas políticas para, digamos assim, fortalecer e empoderar famílias, né? E, e dar recursos diversos, emocionais, psicológicos, de educação e autonomias, é para famílias formadas por homem e por mulher, famílias com o pai e com a mãe presente em um matrimônio heterossexual. Ou seja, é tudo muito lindo, muitas propostas parecem, nossa, muito legais, mas elas são propostas excludentes, são propostas homofóbicas e que não fazem sentido, né? Porque a gente sabe esse discurso, né, de que toda família é uma família válida. A questão de tentar definir e, e limitar uma definição de família, ela é extremamente excludente, porque a maior parte das pessoas, elas crescem numa família que não vai ter essa composição tradicional de um homem ou uma mulher, ou mesmo tendo, muitas vezes, uma família muito desregulada, enfim. Ou seja, as políticas lindas, maravilhosas, empoderantes, que vão ajudar muitas famílias, estão restritas a famílias que sejam heteronormativas, né? Então a gente vê aí o caráter homofóbico dessa, dessa, dessas propostas todas, dessa visão de mundo que ele não fica nem sequer escondido. Então, isso que nos preocupa, a gente não precisa ir para uma coisa fora e tentar conspirar e fazer um jogo de palavras. Eles estão claramente falando o que eles querem, quem vai ser privilegiado pelas políticas deles e quem vai ser excluído, deixado de lado. Até os nomes que referiam a essas pessoas vão ser tirados dos, das políticas de governo, né, dos documentos do governo, como se não existissem. Quem vai ser invisibilizado? As mesmas minorias de antes e com uma marca bem especial e importante a gênero e aos valores e papéis tradicionais da família. Até interessante que em algum Cara, momento pode falar. me permite uma observação que eu achei interessante, a forma como eles querem vender, né, essa proteção à família, que tem um parágrafo lá que fala da criminalização da pornografia, não? Uhum. Aí tá lá que é para proteger a família, os valores, etc. E soa razoável, não? Só que em seguida definem pornografia como qualquer ideologia trans, por exemplo, não? Ou seja, tipo, não, né? Pornografia de conteúdo adulto no sentido clássico. Pornografia, de repente, é qualquer ideologia que ensine, sei lá, normas além do heteronormativo, né? Como as pessoas trans, basicamente. Eu até vou finalizar com isso. Eu acho muito interessante essa questão da proibição da pornografia. Parece, nossa, nobre e tal. Nós, como feministas radicais, somos contra a pornografia. A gente tem a Andrea Dworkin, que é uma das pioneiras do feminismo radical, que nos anos 80 ela estava fazendo uma luta assim, política mesmo, de congresso e tal, de mandar, de procurar meios para proibir colocar a pornografia como inconstitucional, como algo que remove os direitos humanos das mulheres. Então, ela estava, assim, completamente nesse caminho. E nos anos 80, quem é que estava governando, né? No governo do Reagan, quem é que estava tendo uma influência, né, em termos políticos nesse governo, como eu falei inicialmente? Essa mesma fundação, Heritage Foundation. E por que eles não se uniram, André Dworkin, para lutar contra a pornografia? Se eles estão tão preocupados realmente com essa questão, se eles estão realmente preocupados com a sexualização das crianças, se eles estão preocupados com dizem que na pornografia, eles citam que a pornografia é misoginia e tal. Por que eles não se uniram nesse momento tão crucial, que talvez a influência deles, que tinha influência direta com o presidente, muito provavelmente já teria passado essa resolução, né, da pornografia como algo inconstitucional. Não fizeram isso naquela época. Aí agora, em 2020,
23, né? Quando eles escreveram esse documento. O que eles colocam como pornografia, como o Gabriel estava comentando? Eu vou ler aqui a citação deles. Para que eles não vão muito além disso. A pornografia manifestada hoje na propagação onipresente da ideologia transgênero e sexualização das crianças, enfim, falam várias coisas. E a pornografia deve ser proibida. As pessoas que reproduzem e distribuem devem ser presas. Educadores e bibliotecários públicos que a fornecem devem ser classificados como criminosos sexuais registrados em empresas de telecomunicações e tecnologia que facilitam sua disseminação devem ser fechadas. Ou seja, bastante duros, bastante firmes com a pornografia. Parece nobre, mas quando você vê, eles poderiam falar tanta coisa sobre a pornografia, sobre o quão violento é, sobre isso, sobre aquilo, mas eles começam definindo que a pornografia é manifestada na propagação onipresente da ideologia transgênero. Gente, da onde? Não, talvez exista algum tipo de pornografia transgênero, como tem de todos os tipos, infelizmente, mas a maior tipo de pornografia que tem é uma heterossexual, heteronormativa, e tudo que a gente sabe que acontece, que é violento para as mulheres, que participam, é violento, estimula comportamento violento para aquelas pessoas que assistem e consomem, enfim. Ou seja, eles não estão nem um pouco interessados na pornografia, senão eles estariam definindo esse tipo de coisa. Tem muitas coisas perigosas, nojentas e que degradam os direitos humanos a serem citadas, a gerar preocupação e que realmente mostram uma preocupação com a misoginia e com a subjugação de mulheres e tal, e crianças, infelizmente, também. Mas colocam, assim, propagação da ideologia transgênero e sexualização das crianças. Eles unem os dois como se fosse a ideologia transgênero que sexualiza a criança. A criança, gente, é muito difícil. Pra mim é muito, assim, difícil de digerir uma coisa dessas. O quão mau caráter é isso, o quão mau caráter. Porque se a gente vai para as pessoas transgênero, a maior parte das pessoas transgêneros que eu conheci na minha vida, não muitas, infelizmente, mas infelizmente ainda elas estavam em situação de rua. Agora, essas pessoas que mal conseguiram alcançar, não digo nem status de poder, mas status de estar presente na sociedade, ter uma vida, né, normal, trabalhar, viver sua vida dignamente, elas vão ser consideradas como criminosas para ser presas, sabe? Não tem, não tem muito sentido, a não ser que isso está enraizado na transfobia, na homofobia, na misoginia no ódio às minorias, sabe? No patriarcado. Enfim, Lara, pode falar. aproveitando aqui, não sei como vocês acompanham, na mídia social tem muito isso, né, que estão agora ressurgindo, né, gravações antigas, né, seja do candidato vice lá do Trump, do Vance, do próprio Trump. E ontem eu estava vendo uma entrevista lá dos anos 90, né, onde o entrevistador pergunta para o Trump, né, o que ele acha sobre o casamento gay, o que ele acha sobre aborto, né, caso ele se tornasse presidente. Ele responde claramente: meu amigo, eu sou nova-iorquino, então para mim gay, não gay, tô nem aí. Isso é com cada um, faça como quiser. Eu pessoalmente tenho minhas convicções, mas, tipo, né? Nova York, eu sou super aberto para essas coisas. Agora, sobre aborto, pró-escolha, sem dúvida. Eu não gosto de aborto, mas pró-escolha, né? Então, ele tá, assim, é uma hipocrisia, né? Tipo, que agora convém, né? Porque ele é assim, ele mudou completamente de discurso, né? A gente vê isso vez tras vez, assim, né, que as pessoas se posicionam de uma forma e, de repente, né, o próprio Vance, né, ele era assim, nunca Trump, né? Era o lema dele, não? E agora, de repente, está na mesma chapa, né? É porque eles já sabem que o extremo conservador já está conquistado, agora eles têm que ir nessa parcela, né, mais massa de manobra para tentar conseguir também chegar ao poder. É muito triste, porque a gente sabe de onde que vem verdadeiramente nessas intenções e o que isso vai levar, o sofrimento que gera em pessoas que já são vulneráveis, já vivem uma situação de vulnerabilidade, enfim,
de falta, de escassez, e de ter seus direitos muitas vezes negados, sofrer mais perigo por andar na rua, por viver simplesmente, vão estar ainda mais ameaçados e ainda uma situação ainda maior de vulnerabilidade, ainda mais à margem da sociedade, né? E a gente sabe que por que que eu quis trazer esse estudo e tocar nesses pontos? Porque justamente isso é o que a gente está falando desde 2018. Eu sei que a gente sabe, mas a gente precisa se, se apoderar de alguma forma e nos empoderar com essas verdades. Que aquilo que foi pregado, a gente podia estar na escuridão, entendeu? Da Igreja Adventista, achando o máximo que Ben Carson escreveu um documento do governo americano, esperando que é um paraíso na Terra, basicamente, e uma coisa escondida para levantar um decreto dominical impossível, basicamente, mas a gente estava falando coisas que em 2018, talvez a gente nem tinha muito conhecimento em 2019, nem sabia, nem tinha essa vivência que nós temos hoje, né, com as fontes de informação e tal, mas a gente confiou, acreditou, Deus foi nos guiando e a gente está vendo esse decreto dominical ficar mais palpável, mais tangível à frente dos nossos olhos, à frente, né, nas nossas experiências de vida. Não é uma situação fácil, não é tão animador quanto às vezes eu ao menos imaginava que seria esse período, né? Porque dói muito ver pessoas sofrendo, saber porque com essas políticas que estão ali no papel que parece muito bonito vão ameaçar e vulnerabilizar vidas de pessoas de verdade que já estão em situações de sofrimento. É muito doloroso ver, imaginar tudo isso, mas ao mesmo tempo nos dá uma esperança, uma segurança de que não é por acaso que essa mensagem foi dada para gente e uma gratidão a Deus por ter nos guiado até aqui e buscar seguir passo a passo, né? Buscar ter essas verdades, né? Saber enxergar e chamar o pecado pelo nome, não ter medo de fazer isso quando nos for requerido, porque foi para isso que Deus nos chamou, né? E graças a Deus ele nos deu luz e conhecimento suficiente para a gente chegar até aqui e não estar perdido e confundido, né? Como infelizmente a maioria dos nossos companheiros e companheiros da Igreja Adventista ainda estão. Então que isso possa não simplesmente nos dar um orgulho e uma alegria, digamos, nesse sentido, mas que também possa firmar o nosso compromisso, né, de buscar, de entender como isso está se formando cada vez mais, como isso está se levantando, e também que isso possa ter um impacto real na nossa vida, né, no nosso compromisso diário com a igualdade. É isso, gente. Não sei se alguém tem algum comentário para a gente encerrar, se não. Vamos lá. Deus de amor, mais uma vez, muito obrigada, porque apesar de que o mundo está enfrentando tempos difíceis, cada vez mais difíceis, a gente não tem noção de tudo o que pode passar nesses últimos momentos da história da Terra, ainda que a gente conhece a natureza. A gente agradece, porque tu nos apresentaste a tua natureza e também a natureza da contrafação, para que a gente não tivesse perdidas, para que a gente não estivesse olhando para o lado errado, mas que a gente possa sempre estar em dia com a fonte de informação, com a luz que o Senhor nos envia e, acima de tudo, vivendo isso na nossa vida diária e aprendendo mais de Ti e mais do outro, mais de nós mesmas, através dessa verdade que o Senhor nos envia com tanto amor e tanta bondade. Seja conosco o estudo da Carol também, em nome de Jesus. Amém.